aula 3, a gente falou sobre a classificação das obrigações. Então, a gente tem a obrigação de dar, que é de entregar ou restituir alguma coisa. Então, eu tenho a obrigação de dar, por exemplo, quando eu vendo meu carro, eu tenho que dar o meu carro, tenho que entregar o meu carro. A obrigação de restituir quando alguém me empresta um bem, seja ele móvel ou imóvel, e eu, quando acabar o contrato de comodato, eu preciso devolver, restituir aquele bem. A obrigação de fazer, que consiste em uma atividade, né? Pagar, por exemplo, é uma obrigação de fazer. E a obrigação de não fazer consiste em uma abstenção. Então, a gente já falou sobre isso e vai agora repisar todos esses conceitos, tá? Então, a obrigação de dar consiste na prestação de entregar, como no contrato de compra e venda, ou de restituir o bem ao credor. Então, eu tenho o contrato de locação, se terminou o contrato, não vamos renovar, eu tenho que entregar as chaves daquele imóvel. Se eu fiz um contrato de comodato, eu emprestei a minha casa para alguém e estabeleci um prazo para terminar aquele contrato, a pessoa precisa me restituir, me entregar, me devolver aquele bem. Tá? Então, dar quer dizer transferir, outorgar um direito ou restituir uma coisa ao seu dono. A obrigação de dar coisa certa, eu vou discriminar o que eu tenho que dar. É um automóvel X, do ano tal, da marca tal, da cor tal, da placa tal, do chassi tal. Eu vou especificar. Então, é obrigação de dar coisa certa. 70 cabeças de gado da raça Y, eu tenho que estabelecer gênero, quantidade e qualidade. Né? Não basta falar, são 10 sacas de café. Eu tenho que dizer qual é o café. Tá? Então, 10 sacas que compreendem tantos quilos cada uma do café tal, da marca tal. Tá? Então, a gente vai ver isso nos artigos 233 a 242. Abrange os acessórios, mesmo que não mencionados, está previsto no artigo 233, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, isso aqui quer dizer que, se eu estou vendendo meu carro, e ele tem aerofólio, ele tem uma multimídia, tem um encosto com um DVD, do encosto da cabeça, né? Que para a criança que fica atrás olhar o DVD, tem roda de liga leve. Então, isso são os acessórios que, mesmo que não estejam discriminados no contrato, eles acompanham o bem principal. Aí, geralmente, quando a gente vai vender um imóvel, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vendo um imóvel, eu vendo de porteira fechada. O que quer dizer isso? O imóvel vai ser vendido com tudo dentro. Quando eu sair daquele imóvel, eu vou deixar tudo, né, do jeito que ele está. Por quê? Porque aqueles móveis, eles podem não se adequar ao novo imóvel que eu vou adquirir. Então, aí a gente discrimina. Eu vou vender de porteira fechada, vou vender a fazenda de porteira fechada. O que quer dizer isso? Com tudo que tem dentro. Tá? Então, é uma praxe de você vender um bem e estar atrelado a ele os acessórios. Que no carro é mais difícil de alguém querer tirar, né? Porque vai acabar danificando o automóvel. Um imóvel até pode ser, mas, por exemplo, um papel de parede, uma decoração no teto, ninguém vai tirar isso, né? Então, vai com os acessórios. O credor não é obrigado a aceitar coisa diversa da devida, ainda que mais valiosa. Exemplo, a dação em pagamento, até falei sobre a dação em pagamento ontem, né? Eu estou devendo 100 mil reais a alguém, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho carro. Então, eu entrego o carro, ainda que o carro valha mais do que o que eu estou devendo ou valha menos do que eu estou devendo. Então, o credor da
o credor quem é? Aquela pessoa que eu estou devendo os 100 mil reais para ela. Então, ela não é obrigada a aceitar coisa diversa da devida, mas se ela quiser aceitar, tá tudo bem, né? Poxa, mas pera lá, eu tô te devendo 100 mil, meu carro vale 120, você não quer? Ele não é obrigado, tá? Que é o que está aí no artigo 313. Ele não é obrigado a aceitar coisa mais valiosa, ele não é obrigado a aceitar coisa diversa do que está no contrato, ainda que mais valiosa. Então, por isso a gente deu o exemplo aí da dação, que é entregar um bem em a troca do objeto, subrogação, que é a substituição, a novação, que é a extinção das obrigações, né? Essas três formas são formas de extinção da obrigação. Ontem eu não falei sobre novação, mas o que é uma novação? Vou falar na aula que vem, tá? Eu acho que até está aqui também nos slides subsequentes, nas aulas subsequentes. A novação é uma nova ação. Ou eu vou mudar o objeto, ou eu vou mudar o sujeito. Tá? Então, eu posso trocar. Olha, eu estou te devendo 100 mil, mas nós vamos fazer um novo contrato que eu vou te pagar através de um bem. Vamos substituir esse bem. E se todo mundo concordar, tá ótimo. É melhor receber o bem do que, às vezes, ficar com aquele débito, né? Com aquele crédito que não vai ser pagado, não vai ser pago nunca, né? Então, a pessoa é melhor, às vezes, aceitar um bem do que ficar com aquele crédito em relação àquela pessoa que vai acabar não pagando, tá? Então, o 313 diz exatamente isso. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Quando há perda ou perecimento da coisa, a gente vai analisar se houve culpa ou não do devedor daquela obrigação, tá? Então, se não houver culpa do devedor, a obrigação será resolvida. Resolver, esse verbo significa extinguir. O devedor da obrigação devolve o valor, tá? Então, por exemplo, aconteceu um acidente, eu tinha que entregar um determinado objeto, um determinado bem ou objeto daquele contrato, e não houve culpa do devedor, aquela coisa se perdeu. O, o gado, né, o boi morreu, o carro é, foi furtado, então não tem culpa do devedor. Mas aí o que ele vai fazer? Olha, a obrigação está resolvida, terminou, foi extinta. Então, devolve o dinheiro. Ponto. Ah, então, a coisa se perdeu, eu paguei. Você não me entregou, então devolvo o dinheiro que eu paguei. Olha o que diz o 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição é entrega, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. O que é pendente a condição suspensiva? O que é condição suspensiva? Condição é um evento futuro e incerto. Então, isso é condição. E aí, a condição suspensiva é assim, ó, eu vou te dar um carro se você passar na OAB. Então, é um contrato entre duas pessoas que têm um objeto, que é o automóvel, e que eu estou combinando que eu só vou entregar aquele bem quando a pessoa for aprovada no exame da OAB. Então, tem uma condição suspensiva. Ela já está usufruindo do bem? Não. Ela só vai ter o bem para si quando ela cumprir aquela obrigação, aquela condição se implementar. Qual a condição? Ser aprovado na OAB. Tá? Então, estou explicando aqui o que é condição suspensiva, que a gente aprende lá no direito parte geral, direito civil parte geral, e aqui a gente está revisando também essa questão. E se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, o que é o equivalente? Bom, eu vou ter que entregar meu carro amanhã. Eu vendi o meu carro.
Aí hoje eu vou comemorar a minha última noite com o meu carro. Aí o que que acontece? Eu meto o pé no acelerador e me envolvo em um acidente. Ou seja, foi culpa do devedor da obrigação. Então, aquele acidente foi uma imprudência da minha parte, que fui dirigir em excesso de velocidade para comemorar a última noite com aquele carro. Daí houve culpa do devedor da obrigação. E aí, o que que vai acontecer? A obrigação será resolvida, eu vou ter que devolver o dinheiro para a pessoa, mais perdas e danos. Ah, professor, qual é o valor das perdas e danos? Aí eu não sei, você tem que colocar no contrato. Então, o equivalente é o quê? O valor que você pagou. E perdas e danos? Não sei. Aí você vai estipular, caso haja o perecimento da coisa, sem culpa ou com culpa, sem culpa não pode cobrar perdas e danos. Com culpa pode cobrar perdas e danos, estabelecer um valor para cobrir as perdas e danos. Observação: caso fortuito, previsível, previsto, mas inevitável, ou força maior, que são as ações da natureza, já expliquei isso para vocês também, não geram direito à indenização. Tanto que tem que ter cuidado quando a gente assina seguro de carro, que ele não cobre ações da natureza, tá? Então, por exemplo, caiu um raio no carro e destruir o carro, o seguro não vai cobrir. Por quê? Porque são ações da natureza e não gera direito à indenização. Então, a gente tem que ter cuidado, ler a apólice de seguro. Por exemplo, quando a gente faz contrato de seguro de automóvel, ele pergunta assim, ó, você tem filhos entre 18 e 25 anos? Aí você fala assim, caramba, por quê? Por que essa pergunta? Porque a idade muito crítica de pessoas que pegam o carro dos pais, e essa idade entre 18 e 25 anos é uma idade problemática em relação ao cara que acha que ele é o as do volante, ele acha que não vai acontecer nada, então é perigo. Se você diz que você tem filhos entre 18 e 25 anos, provavelmente seu filho vai dirigir o seu carro, então o seguro vai aumentar. Né? Então, quando eu fazia seguro do meu carro, eu falava, eu tenho filho entre 18 e 25, mas eles não dirigem o meu carro. E se, porventura, eles pegassem o meu carro e se envolvessem em um acidente, o seguro não ia cobrir, porque eu disse que eu tinha filhos nesta idade, mas que eles não iriam dirigir o meu automóvel. Mas se acontecer um sinistro e verificar que eles estavam dirigindo, então o seguro não vai cobrir. Então, gente, é tudo muito complexo e a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente assina. Quando tem culpa do devedor na perda ou perecimento da coisa, por exemplo, o acidente com perda total, e embriaguez, recebeu 20 mil adiantado, devolve o valor, indenização e perdas e danos, porque recebeu adiantado e só foi entregar depois. Então, o artigo 236 diz assim, ó, sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou seja, o valor que foi pago, ou aceitar a coisa no estado em que se acha. Porque, às vezes, a colisão do veículo, ela não foi de pequena monta, né? Foi só o para-choque que quebrou, e aí ele desconta esse valor e fica com o bem, tá? No estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Tá? Então, se acontecer de você se obrigar em entregar um bem e colidiu com o veículo, por isso que eu falo, gente, vai vender um veículo, um automóvel, geralmente isso acontece muito com automóvel, né? Assim, não entrega as chaves enquanto não forem ao cartório fazer o registro da transferência. E outra coisa também, procura não sair com o carro. Vendeu? Deixa ele quietinho na garagem. Né? Porque tudo acontece, parece que é a lei de Murphy, né? Aquele dia que o seguro venceu, você paga 10 anos do seguro. É o dia que você deixa de pagar para renovar o seguro, aí furtam o carro. Então, é muito estranho. Então, não façam isso, tá?
aviso aí, né? Obrigação de dar coisa incerta. O que é coisa incerta? Coisa genérica determinável, a gente já falou sobre isso, né? Pelo gênero e quantidade, mas não específica. Então, está lá no contrato, 1 tonelada de trigo. Eu estou dizendo qual é o trigo? Qual é a marca? Não. Um automóvel popular. Eu estou dizendo qual é o automóvel? Não. 100 cabeças de gado. Eu estou dizendo qual é o gado? Não. Né? Então, pode acontecer isso, de não especificar o que está ali no objeto do contrato de forma discriminada e específica. O devedor fará a escolha, que eu já falei isso para vocês, né? Quem vai escolher é o devedor daquela obrigação. O que ele vai entregar? Olha, eu tenho que te entregar um carro popular. Ou o supermercado vai fazer um sorteio de um automóvel popular. Ele está dizendo qual é? Não. Então, na hora de entregar o automóvel através de sorteio de supermercado, é ele que vai escolher o que ele vai entregar. É o devedor da obrigação. Então, ele não pode ser a pior coisa e nem ser obrigado a entregar a melhor. A escolha será realizada até o momento do cumprimento da obrigação. A escolha é chamada de concentração. Então, o que é concentração? Acho que eu vou perguntar isso na prova, hein, gente? No simulado, sim. O que é concentração? Concentração é o momento da escolha daquele objeto que vai ser entregue dentro de uma obrigação de dar coisa incerta. Então, eu coloquei lá que eu ia entregar um carro popular, eu não estou dizendo qual é. Então, se eu vou sortear um carro popular, quem vai escolher qual é a marca, qual é o modelo, qual é a cor, sou eu, o devedor da obrigação. E esse momento da escolha do bem, da escolha do que vai ser entregue, é denominado de concentração, tá? Então, não esqueçam isso. Obrigação de fazer, produção de alguma coisa ou prestação de um serviço. O devedor se vincula a um determinado comportamento seu ou de terceiro, atividade física, material ou intelectual. Por exemplo, pintar uma tela, escrever um livro, compor uma música, ministrar uma palestra. Então, é algo que é pessoal, não é obrigação de fazer. Aí eu fui contratada para dar uma palestra, inclusive eu vou dar uma palestra dia 15 de abril para as senhoras, porque eu dou aula para as senhorinhas de terceira idade, né? É muito lindo, gente. É lá na Barra e eu encontro com elas uma vez por mês e eu falo de algum assunto do direito para elas se atualizarem, né? Que elas não são ligadas ao direito, elas são senhoras que estão ali para ativar a mente. Até depois eu vou compartilhar com vocês o grupo, porque se vocês tiverem uma mãe idosa, um avô, uma avó que queira, na verdade é só mulheres, né? Mas que queira participar desse grupo, elas fazem passeios, toda segunda-feira elas se encontram para poder ter aula de algum assunto. Então, eu fui contratada para ministrar a palestra. Eu fui contratada para escrever um livro. Até aquele filme que eu comentei com vocês, né, Os Sem Limites, eu até comentei esse filme, não sei se foi nessa turma de quinta-feira à noite, mas eu comentei na segunda noite e na quinta de manhã, que é um filme que o cara toma um comprimido, né? Que vai potencializar o cérebro. O nome do filme é Sem Limites. E aí, é o que eu até comentei com o pessoal, né? Que a primeira coisa que ele faz quando ele toma a pílula e ele começa a ter sinapses e a ter uma clareza de tudo aquilo que ele precisa fazer, a primeira coisa que ele faz é arrumar a casa dele, colocar a casa dele em ordem. Então, esse filme é muito interessante, é um pouco violento, né, no meio do filme, assim, mas é muito interessante, vale a pena assistir, né? Então, a gente precisa entender que é uma obrigação de fazer. Qual, por exemplo, o contrato de honorários. Agora eu estou dando aula para vocês aqui, está chegando a mensagem de cliente que eu fiz consulta hoje, quer fechar o contrato. Aí eu falei, manda para mim os dados. Aí agora, na hora da aula, que está mandando os dados. Ai, meu Deus.
Mas tudo bem, graças a Deus, né, que mandou, eu vou elaborar o contrato para poder exercer, né, patrocinar aquela causa. Eu serei advogada dele. Então, obrigação de fazer, certo? Porque eu vou atuar como advogada daquela causa. Obrigação de fazer personalíssima, o simples cumprimento não tem validade se não for realizado pela pessoa que foi contratada. Então, por exemplo, essa palestra que eu vou ministrar, eu fui contratada para ministrar. Não posso no dia mandar outra pessoa no meu lugar, porque eu fui contratada. Então, a Ivete Sangalo foi contratada para cantar no aniversário de fulano, não pode mandar Cláudia Leite. Então, é personalíssima, porque você tem que cumprir pessoalmente. Só se houver alguma relativização, e essa possibilidade de relativização é que pode ser praticada por outra pessoa diversa daquela que está no contrato. As astrentes, que eu já falei com vocês, que é a multa diária, servem de instrumento coercitivo a obrigações de fazer e de não fazer, não servindo às obrigações de dar. Eu até acho estranho isso, mas é o que a lei prevê. Tá? Então, por exemplo, se eu ajuizo uma ação contra a Light, porque a Light desligou a energia elétrica daquele cliente, mesmo a conta estando paga, eu vou ajuizar uma ação de obrigação de fazer, ou seja, religar a energia elétrica sob pena de multa diária, tá? Que são denominadas de astrentes. Então, eu posso pedir ao juiz que, além da obrigação de fazer, tenha uma multa diária pelo não cumprimento daquela obrigação. E o juiz, inclusive, pode fixar ex officio na sentença. Tá? O que é ex officio? Mesmo que o advogado não tenha requerido, o juiz pode conceder, mas, na dúvida, é melhor você pedir. Tá? Então, tudo que o advogado puder pedir numa ação, ele vai pedir. O não já é certo. A gente tem que lutar pelo sim. Então, peça às astrentes, que são a multa diária, pelo não cumprimento daquela obrigação de fazer. Artigo 536 do CPC diz assim, ó, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Então, no cumprimento daquela decisão, a Light foi obrigada a religar a energia elétrica e não religou. Então a gente pede assim, ó, que a Light religue a energia elétrica na residência do autor em 48 horas, sob pena de multa diária. Então, se ele não fizer em 48 horas, vai começar a rolar uma multa diária em relação a isso. E às vezes, gente, eu até já comentei isso com vocês nas aulas, no juizado especial, que o máximo que eu posso pedir é 40 salários mínimos, mas se a gente contabilizar com a multa diária, às vezes vai ultrapassar os 40 salários mínimos e não tem problema algum, porque o valor da causa é o que você pediu de dano moral, mas o descumprimento daquela decisão, daquela obrigação decorrente de uma decisão judicial, pode gerar multa diária que vai algumas vezes exceder aos 40 salários mínimos. Então, não é que o valor da causa possa exceder. O valor da multa diária, somando a condenação com a multa diária, é que pode exceder, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Obrigação de não fazer consiste numa obrigação negativa e implica em uma abstenção. Não causar dano a outrem, não construir acima de certo gabarito, que eu falei para vocês aqui no Recreio, eu moro aqui no Recreio, né? E aí a gente sabe que o último prédio que começa o Recreio ali é o Barra Bale. Aí ele é alto, o último prédio alto.
Aí do Barra Balha até o Barra Bonita, a gente não tem prédio alto. Então, é o gabarito do Recreio, que não pode construir prédio alto aqui no Recreio, no lado direito da Avenida das Américas, né? Lado direito de quem vai do Recreio para a Barra. Então, é algo que está na lei, né? No projeto do bairro. Então, é um dever de abstenção. Aquele que descumprir vai sofrer os consectários. Então, aqui a gente termina a aula 3. Eu vou já começar a aula 4. Hoje a gente está dando uma